Olá, meus queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o plano financeiro do plano de negócios. Hoje vamos para o item 11, custos fixos. Primeiramente, o que são custos fixos? São todos aqueles que não são proporcionais ao volume de produção. A primeira pergunta que os alunos costumam fazer é: mas esses custos têm que ter exatamente o mesmo valor todos os meses? Não, o valor deles pode se alterar todos os meses, como é o caso, por exemplo, da energia elétrica, desde que nós não estejamos falando de um processo de produção industrial, o aluguel, a água, os seguros, telefone e a depreciação, que são custos que podem sofrer alterações de um mês para outro ou de um ano para outro. No entanto, eles não são necessariamente proporcionais ao volume de produção. Se eu aumentar o volume de produção em 10%, eles não vão aumentar em 10%. Lembrando, no caso da energia elétrica, desde que nós não estejamos falando da energia elétrica de um processo industrial, e sim da energia elétrica, por exemplo, da iluminação da fábrica ou da empresa. Então, se eu não produzir nada, esses custos vão estar aí, eu vou ter que pagá-los. Portanto, eles são fixos. Todos os que não são proporcionais ao volume de produção, eu considero como fixos, que são o caso desses todos aqui, certo? Nós teríamos também o caso da mão de obra, que teoricamente, em tese, ela até poderia ser classificada como um custo variável em algum momento, mas isso seria muito difícil de praticar devido às características dos processos industriais de hoje em dia. Portanto, para simplificar o nosso cálculo, a gente vai considerar a mão de obra também como sendo um custo fixo, certo? Agora, vamos continuar aquela planilha que nós desenvolvemos nos últimos dias. Essa é a planilha que vocês já conhecem. Eu tenho aqui no item 11 algumas coisas descritas, né? Lembrando que eu estou seguindo a metodologia do Sebrae. A mão de obra, por exemplo, nós já calculamos em uma tabela específica. Eu vou só buscar o valor total da mão de obra lá. Então, sinal de igual e vou selecionar o total aqui da mão de obra, no item 9. Cliquei ali e dei Enter. A depreciação, sinal de igual, vou selecionar o total da depreciação que está logo aqui em cima, que tinha dado R$ 900 por mês. Agora nós temos um espaço aqui para lançar outros custos fixos, manualmente, né? Outros custos que não foram previstos nas tabelas anteriores. Vou colocar, por exemplo, vou inventar alguns valores aqui. O aluguel, vou colocar o valor de R$ 5.000. Eu vou colocar seguros, vou colocar água. Inventei esses valores aqui. Chegamos em um total de 22.495. Lembrando, então, que os dois primeiros eu busquei nas tabelas anteriores e os três últimos eu criei. Aqui eu tenho espaço para colocar custos que não foram previstos anteriormente no plano financeiro, mas que são necessários dentro do nosso plano de negócios. Agora, uma coisa importante é que nós temos que lembrar que quando nós fizemos o segundo vídeo e nós fizemos aquela estimativa de capital de giro, era necessário que, para a estimativa do caixa mínimo, nós lançássemos os custos fixos. Mas nós não tínhamos aquela informação naquele momento, nós deixamos em stand-by. Então, vou subir lá para o item 2. Item 2, mais para o final aqui, onde falava do caixa mínimo, nós temos que colocar o custo fixo mensal, né? Preciso disso para realmente calcular o caixa mínimo. Então, vou dar um sinal de igual no custo fixo. Vou descer até onde eu estava calculando. Coloco o custo total que está aqui. Ó. Só seleciono, né? Tinha dado um sinal de igual, agora só selecionei o total que já estava calculado, 22.495, dei Enter. Ficou faltando para completar essa parte do caixa mínimo as informações sobre o custo variável. Eu ainda não tenho, mas nós vamos fazer isso no nosso próximo vídeo, ok? Nos encontramos lá.